Olá, tudo bem? Eu sou Renata Neme, astróloga védica, e eu vim aqui para falar um pouco sobre a dúvida que acomete a maioria das pessoas. A pergunta que não quer calar é: qual a diferença entre a astrologia que se conhece aqui no Ocidente, que a gente chama de astrologia tropical, e a astrologia védica? Bom, são inúmeros, a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando só sobre esse assunto, mas algumas são principais e algumas se destacam. Primeiro, a astrologia tropical, ela leva em consideração a posição dos astros do ponto de vista da Terra. Vamos lembrar das nossas aulas de física. A Terra é um planeta e por conta disso ele tem um movimento, tem aquela órbita em volta do Sol. Todo corpo em movimento, ele ao visualizar outros corpos, ele vai ter uma visão um pouco distorcida, cientificamente falando. Se você, por outro lado, escolhe pontos fixos para verificar a velocidade e o movimento de outros corpos, aí sim você vai ter um movimento muito mais preciso, uma posição muito mais precisa. Assim é com a astrologia védica. Ao invés de a gente escolher o ponto da Terra como referência, a gente pega alguns pontos no céu como referência, pontos fixos. E a partir deles a gente traça toda a posição e a trajetória dos astros. Qual é a consequência prática disso? Existe mais ou menos uma diferença de quase um signo entre uma e outra. Normalmente, se você, por exemplo, tem o Sol em Gêmeos, na astrologia que a gente conhece aqui no Ocidente, na astrologia védica, possivelmente o seu Sol estará em Touro. Isso acontece com o ascendente, com a Lua e com todos os demais planetas. Então essa é a principal e que causa o maior impacto entre todas as pessoas que acabam fazendo um mapa védico e se surpreendendo. Existe também um zodíaco todo especial somente para a Lua. Aqui no Ocidente a gente dá muita importância para o Sol. Só que no Oriente existe uma importância muito maior para a Lua. A Lua significa a nossa mãe, a nossa mente, as nossas emoções. Enquanto o Sol significa o Pai, significa o nosso espírito, a nossa essência. Então, sem a mãe e o pai, a gente não tem o filho. Então é mais ou menos assim que a gente vê na astrologia védica. Então a astrologia védica ela tem um zodíaco todo especial para a Lua, com 27 signos, 27 nakshatras, como a gente chama em sânscrito. A mitologia também é toda diferente. Existem os tais dos períodos planetários que são traçados desde o seu nascimento e a partir daí, imaginando que você vai viver 120 anos. Então, dentro desse período de 120 anos, existem os períodos prefixados na sua vida, que vão dizer muito da sua trajetória. Vão falar, por exemplo, das energias que vão dominar aquele período da sua vida. Vai ser um período fácil? Vai ser um período mais difícil, com mais obstáculos? Vai ser um período próspero? Ou vai ser um período de sofrimento, de aprendizado? Tudo isso a gente vê a partir também do nosso signo lunar. Então, bom, eu poderia falar muitas outras coisas, muitas outras curiosidades da astrologia védica, mas essas são as principais e que despertam mais a nossa curiosidade. Vamos lá, vamos fazer o nosso mapa védico agora.